Olá, amigos do Automotor. Chegamos ao segundo capítulo da nossa série Lendas do Automobilismo. No primeiro episódio, nós contamos aqui a trajetória do José Carlos Patti, piloto brasileiro de muito talento, que infelizmente não teve tempo de brigar por um título mundial. Uma história que pode, até certo ponto, ser comparada com a dele foi a de um grande ídolo da torcida ferrarista chamado Gilles Villeneuve, dono de uma carreira ainda mais vitoriosa, mas que também foi encerrada de forma trágica e precoce, antes que ele pudesse se tornar campeão da Fórmula 1. Eu tenho algumas histórias muito saborosas para contar do Gilles, e até são histórias que justificam esse legado deixado por ele, conhecido como um piloto bastante agressivo, mesmo em situações extremas. Fique com a gente até o final do vídeo e relembre em detalhes quem foi e o que ficou da trajetória de Joseph Gilles Henri Villeneuve, o mítico piloto da Ferrari número 27. Esse número ninguém esqueceu exatamente por causa de Villeneuve. Já pensou o que é começar a carreira competindo em provas de snowmobile e se tornar campeão mundial da modalidade e depois disso investir tudo o que ganhou no objetivo de trocar a neve pelo asfalto? Ou então, mentir a idade para fazer as equipes olharem para você como uma jovem promessa? São algumas das curiosidades da carreira do Gilles Villeneuve que a gente vai trazer hoje aqui nesse programa. Claro que também o acidente dele em Zolder será um tópico importante, comparando o nível de segurança que existia na época ao nível de hoje, com todas as inovações que surgiram nos carros e nas pistas para proteger a vida do piloto. Antes de começar a nossa conversa, eu queria lembrar que quem traz esse conteúdo para você é o Autocompara. Na hora de proteger você e seu carro, encontre as melhores seguradoras do mercado e de um jeito rápido, seguro e 100% digital com Autocompara. Acelerar sempre foi a paixão do Villeneuve, e a forma que ele arranjou para fazer isso foi disputar provas de arrancada, e isso quando tinha apenas 17 anos de idade. O carro era um Ford Mustang de rua, preparado, claro, por ele mesmo. Mas no inverno rigoroso do Canadá nem sempre dava para acelerar no asfalto, então o jeito era correr de snowmobile. E foi aí que ele se revelou um dos maiores talentos dessa modalidade. O Gilles conduziu uma carreira paralela correndo na neve e chegou a ser campeão mundial em 1974. Segundo ele mesmo, foi onde desenvolveu a habilidade de pilotar em pista escorregadia e em péssimas condições de visibilidade. Mais tarde, aliás, na Fórmula 1, ele deu show sempre que as condições da pista ficavam muito difíceis. O dinheiro que ganhava no snowmobile, Villeneuve investia nos carros de corrida. Chegou a correr de Fórmula Atlantic em pistas normais, com patrocínio da fabricante das motos de neve que ele usava para competir no snowmobile. Um início de carreira totalmente atípico se a gente comparar com os dias de hoje em que os pilotos cumprem uma escadinha passando pela Fórmula 4, Fórmula 3 e Fórmula 2 até chegar à Fórmula 1. Em cada uma dessas categorias, os pilotos vão marcando pontos para atingir um mínimo necessário para receber a superlicença. Sem isso, ninguém pode correr de Fórmula 1. Por conta dessa carreira meio alternativa, o Gilles demorou um pouco mais para ser descoberto. Foi campeão da Fórmula Ford em 73 e depois passou 4 anos na Fórmula Atlantic, sempre ganhando tudo. Conquistou 3 títulos, mas sem chamar a atenção. O interesse da Fórmula 1 por ele só foi despertar em 1976,
foi quando ganhou do James Hunt em uma prova extracampeonato da Fórmula Atlantic na pista de Trois-Rivières, no Canadá. E estamos falando do ano em que o Hunt foi campeão mundial e o Gilles ganhou dele. A McLaren ficou tão impressionada com isso que deu ao Villeneuve a chance de estrear na Fórmula 1. A estreia aconteceu no Grande Prêmio da Inglaterra de 1977. Ele se classificou em 9º lugar, 8 décimos atrás do pole position, James Hunt, que era o campeão do mundo, mas à frente do outro piloto titular da equipe, que era o alemão Jochen Mass. Tudo isso pilotando um carro mais antigo, o McLaren M23. Na corrida o resultado nem foi muito bom, mas foi o suficiente para abrir negociações com Ted Mayer, o chefe da McLaren. Depois de muita discussão, eles não se entenderam em relação aos valores do contrato e a McLaren preferiu fechar com o francês Patrick Tambert. Só que já tinha muito mais gente de olho em Gilles Villeneuve. Nessa mesma época, o comendador Enzo Ferrari buscava um substituto para o Niki Lauda. E por que não um jovem talento canadense? Aliás, vejam o que é a autoconfiança. O próprio comendador contava que quando ele conheceu Villeneuve, teve a sensação de estar diante do novo Tazio Nuvolari. Tazio Nuvolari foi o grande ídolo nacional da Itália que correu pela equipe do comendador no período pré-guerra. Isso foi antes ainda de surgir a Fórmula 1. O Villeneuve já tinha, na época, um convite para ser piloto da equipe canadense de Walter Wolff, mas o desejo de correr pela Ferrari, claro, falou mais alto. O acordo foi muito rápido e ele assumiu o carro do Niki Lauda já nas últimas 2 corridas de 1977. Por coincidência, a estreia aconteceu em uma pista canadense, o circuito de Mosport Park. Villeneuve dizia que os seus 3 maiores desejos eram, primeiro, ser piloto, correr de automóvel. Depois, chegar à Fórmula 1. E, por último, pilotar pela Ferrari. Veja só que tudo isso ele conseguiu realizar aos 27 anos de idade. Quer dizer, isso é o que a gente sabe, né? Hoje. Mas na época, para parecer uma promessa ainda mais jovem, ele dizia que tinha apenas 25. Não existia internet, não dava para conferir. A aparência de garoto e a agressividade na pista ajudaram a encobrir a realidade. Esse primeiro ano de Villeneuve na Fórmula 1 foi marcado por uma tragédia. No GP do Japão, em Fuji, o Villeneuve acertou a traseira do carro do Ronnie Peterson, a Ferrari decolou, passou por cima das barreiras de proteção e matou 2 pessoas do lado de fora da pista. Um começo muito difícil e que só piorou no início de 1978, quando a imprensa italiana começou a pedir a demissão do piloto por causa dos seus seguidos abandonos e maus resultados. Um cenário que ele só conseguiu reverter no segundo semestre, com o primeiro pódio na Áustria e uma vitória na última etapa, no Canadá, justamente no circuito de Montreal, que hoje leva o nome dele. O estilo de pilotagem do Villeneuve começaria a ganhar novos fãs em 79. Foi o ano em que ele esteve mais próximo do título mundial. Chegou a liderar o campeonato depois de 2 vitórias em Kyalami e Long Beach, e foi um dos protagonistas de um dos duelos mais espetaculares de todos os tempos, brigando pelo 2º lugar nas voltas finais do GP da França em Dijon-Prenois, contra o francês René Arnoux. A sequência de troca de posições entre eles neste duelo é uma das cenas mais icônicas da história da Fórmula 1 e terminou com Villeneuve à frente de Arnoux por menos de 3 décimos de segundo. O Villeneuve poderia ter sido o campeão daquela temporada se tivesse desrespeitado uma ordem da Ferrari de ficar atrás do George Scheckter para garantir a dobradinha da equipe na Itália, correndo em Monza. Ele acabou aceitando a ordem da equipe e no fim do ano a diferença entre eles foi de apenas 4 pontos, com o George Scheckter campeão e ele vice-campeão. O que vem pela frente, a partir daqui, é um Villeneuve cada vez mais agressivo, cada vez mais espetacular, mas infelizmente longe de ser o campeão que merecia ser. Os fãs da Ferrari consideraram 1980 como o pior ano da história da equipe.
com um carro antiquado e uma série de problemas estruturais, além do mau desempenho com os pneus Michelin, que eram construídos pensando no projeto do carro da Renault. E a Ferrari teve, então, um ano perdido em sua história. E foi também um ano perdido na carreira de Gilles Villeneuve. Mesmo no ano seguinte, 81, o torcedor italiano voltou a vibrar com grandes exibições do canadense. Duas delas são especiais. As vitórias em Mônaco e Jarama, na Espanha, foram corridas onde Villeneuve fez a diferença, segurando no braço carros bem mais competitivos. A Ferrari, com seu motor turbo muito forte, tinha vantagem de reta, mas não era um carro vencedor, muito longe disso. A corrida mais lembrada daquela temporada é o GP do Canadá. Ali ele deu um show bem no estilo Villeneuve. Com a asa dianteira quebrada, ele fez o impossível para se manter na pista. E houve um momento em que um pedaço da asa virou e tirava quase todo o campo de visão do Villeneuve. Ele teve que se entortar dentro do carro, dentro do cockpit, para enxergar alguma coisa da pista. E aí valeu toda aquela experiência dos tempos de baixa visibilidade e piso escorregadio no snowmobile. As equipes rivais já reclamavam, pedindo bandeira preta para que Villeneuve fosse desclassificado, quando, por sorte, a asa se soltou de vez e daí em diante a dificuldade para manter o carro na pista se tornou ainda maior, mas ninguém podia mais reclamar que a visão do piloto estava encoberta. E com tudo isso, Villeneuve terminou essa corrida em terceiro lugar, debaixo de muita chuva. Assim chegamos a 1982, o ano em que a gente se despediu do talento do Gilles Villeneuve. Eu me lembro que foi mais um começo de campeonato complicado. Ele liderou a corrida no Brasil, mas acabou rodando em um duelo, aliás, com Nelson Piquet. Nos Estados Unidos foi desclassificado por irregularidades na asa traseira da Ferrari, depois de chegar em terceiro. Em San Marino sofreu uma grande decepção. A corrida estava nas mãos da Ferrari, porque Brabham, Williams, McLaren e Lotus decidiram não correr em função de uma guerra travada entre a Federação Internacional e a Associação dos Construtores. Os únicos adversários reais na pista eram os carros da Renault, mas eles abandonaram e o caminho ficou livre para uma dobradinha fácil de Gilles Villeneuve e do companheiro de equipe Didier Pironi. Diante disso, a Ferrari, querendo fazer uma dobradinha em casa, imediatamente pediu para que eles economizassem combustível e garantissem os dois carros inteiros na bandeirada. Mas Pironi resolveu não entender isso como uma ordem e ultrapassou Villeneuve. Os dois entraram em um duelo que era tudo que a Ferrari não queria naquele momento. Villeneuve recuperou a liderança, mas na última volta o Pironi passou de novo e ganhou a corrida. Villeneuve ficou furioso e jurou nunca mais falar com Pironi. O clima na equipe ficou péssimo e a corrida seguinte era na Bélgica, circuito de Zolder. O dia 8 de maio ficou marcado como um dia muito intenso na minha carreira. Durante a classificação, o Villeneuve acabou encontrando o carro do Jochen Mass bem mais lento na pista. O alemão, tentando não atrapalhar, foi dar passagem indo para o lado de fora da pista, mas o Villeneuve vinha muito veloz e escolheu o mesmo lado para tentar desviar. Consequência disso, atingiu a traseira do carro do Jochen Mass e decolou a mais de 200 km por hora. A cena foi aterrorizante, porque o carro se desintegrou e o Villeneuve foi jogado a mais de 50 metros do lugar da batida. Carro de um lado da pista, o corpo do piloto amarrado pelo cinto ao assento do carro, que se soltou no impacto, do outro lado da pista. Foi muito doída a perda de um grande ídolo do automobilismo, algo que, infelizmente, se repetiria mais algumas vezes na minha carreira, até que a gente chegasse ao nível incomparável de segurança que temos hoje na Fórmula 1. Naquele dia, logo após o acidente, os fiscais já usavam cobertores para impedir que as câmeras mostrassem a cena. Por aí já deu para se perceber que a situação era, de fato, muito grave. O piloto foi transportado de helicóptero e eu, junto com o meu cinegrafista e o assistente de câmera, saímos correndo em direção ao hospital de Louvain. Ficamos horas ali na frente do hospital.
Eu, inclusive, vi a chegada da esposa dele, a Joan, que tinha sido trazida de Mônaco, o que deixava claro que a situação era muito ruim. Isso deixou ainda todo mundo mais triste na porta do hospital, todos abalados. Na época, nós trabalhávamos com janelas de satélite muito apertadas. Se você não enviasse a matéria até um determinado horário, todo o trabalho do dia ficaria perdido. Então, eu fui obrigado a gravar 2 versões para o final da história que eu contava em off. Eu fiz 2 encerramentos diferentes. Um dizendo que ali, naquele hospital, Villeneuve lutava pela vida, e no outro eu dizia que ali, naquele hospital, ele havia perdido a luta pela vida. Isso feito, pegamos o carro e saímos em disparada para a sede da televisão belga, em Bruxelas. Foram mais 50 quilômetros de estrada. E eu, ali amarrado no banco do carona, terminava o meu texto escrito à mão em um papel já todo amarrotado. Os 2 encerramentos diferentes foram gerados para a TV Globo no Brasil. Quando acabamos a geração, ainda não sabíamos da morte do Gilles. Já bem tarde, achamos ainda aberto um restaurante de um italiano, amigo meu, que eu frequentava bastante em Bruxelas, chamado Luna di Venezia. E o proprietário, que era meu amigo, já me aguardava na porta para me dar a notícia triste. Para mim, para ele, um ferrarista fanático, e para toda a Itália. Na época não havia celular e do telefone do restaurante eu liguei para o Brasil confirmando a notícia e combinando com o editor da matéria qual deveria ser a passagem usada no encerramento. Para a fanática torcida da Ferrari, ver Gilles Villeneuve conquistando um título mundial era simplesmente uma questão de tempo, mas não houve esse tempo. Considerando as atualizações de segurança que os carros ganhariam nos anos seguintes, é possível dizer que hoje um acidente como aquele é extremamente improvável na Fórmula 1 atual. Se compararmos os modelos da época com os atuais, destacam-se os cintos de 6 pontas que prende de fato o piloto ao carro e não ao assento e não permite que o corpo se movimente enquanto o cinto estiver afivelado. E principalmente a célula de sobrevivência, o cockpit, capaz de resistir a impactos como o que vimos com o Romain Grosjean no ano passado e ele saiu ileso. Mesmo em acidentes em que o carro se desintegra, como foi aquele de Villeneuve em 82, os carros de Fórmula 1 atuais ainda preservam o cockpit intacto. A gente está cansado de ver isso. A corrida seguinte, a da Bélgica, foi justamente em Mônaco, onde Villeneuve morava. Eu, que havia sofrido muito com aquela perda, não resisti ao desejo de ir até a casa dele. Me sentei na sarjeta em frente à casa dele e fiquei observando. Foi quando eu vi saindo 2 crianças acompanhadas por um funcionário. Eram justamente a Melanie e o Jacques Villeneuve, filhos do Gilles. Essa é uma cena que não me sai da cabeça, pela dor que eles e que eu também estávamos sentindo. Hoje, minha longa carreira na Fórmula 1 me permite dizer que eu vi de perto não apenas a bela história de Gilles, transformando-se em uma das grandes lendas da Fórmula 1, mas ainda pude acompanhar também a trajetória do filho, o Jacques Villeneuve, rumo ao título mundial que o pai não teve tempo de conquistar. Jacques já tinha encerrado a carreira e virado comentarista de TV, como eu, quando nos tornamos assim mais amigos, e eu pude contar tudo isso a ele, inclusive aquela cena gravada na minha memória dele saindo de casa junto com a irmã. Acompanhar a Fórmula 1 por tanto tempo, por tantos anos, me levou a viver histórias de final feliz e outras de final muito triste, como esta. Vamos então dar uma olhada nos números da carreira do Gilles Villeneuve e ainda conhecer o próximo personagem da nossa série. Está na hora do nosso quadro Atualiza by Autocompara. Aqui estão as principais estatísticas do Villeneuve. Vamos lá. Gilles Villeneuve, corridas 67, 2 pole positions, 6 vitórias, algumas espetaculares, 13 pódios, 8 vezes a melhor volta de uma corrida e títulos nenhum. Ele não teve tempo de ser campeão. Nome Jochen Rindt, austríaco. Corridas 60,
Pole positions, 10. Vitórias, 6. Pódios, 13. Melhores voltas, 3. E tem um título mundial, o de 1970, mas ele já tinha morrido quando o título acabou sendo concedido a ele, graças, inclusive, a uma vitória de Emerson Fittipaldi nos Estados Unidos. Ele é até hoje, o Hindt, o único piloto campeão pós-mortem da história da Fórmula 1. Se você gostou demais deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like e principalmente de se inscrever no canal. Não basta gostar e dizer que gostou, se inscreva no canal. Assim, o Automotor pode levar conteúdo a cada vez mais fãs da velocidade. Deixe também o seu comentário com a sua visão sobre a carreira do Gilles Villeneuve, além de mandar uma sugestão. Afinal, quem você gostaria de ver aqui na nossa série Lendas do Automobilismo? Um grande abraço a todos, meus amigos, e até a próxima. Tchau!